Então, voltando mais uma vez aqui com o nosso curso, tá? Nessa parte a gente vai estar fazendo a parte de inserção de artigos, tá? Com base naquele código que a gente fez do usuário, tá? A gente vai usar aquele código como base para inserção de artigos. Então vamos acessar aqui. Eu fiquei de corrigir um erro na aula anterior aqui no delete, tá? Então vou mostrar para vocês aqui o código corrigido aqui em ADM usuários. Eu fiz uma condição aqui, ó. Se a função delete by id retornar sucesso, ele dá um JSON encode verdadeiro, senão ele retorna falso. E aqui em M usuários, eu mantive aqueles parâmetros, tá? Os parâmetros de condição de deletar para esse ID, só que aqui para retornar, eu usei uma função do CodeIgniter que é de erro, tá? Se retornar erro, ele mostra aqui o erro mensagem e não apaga lá no banco, tá ok? Se não mudar nenhuma linha, ele diz aqui, ó, erro de ID, não foi encontrado nenhuma linha. Se retornar ok, tá? A gente faz a deleção e retorna o result. Então dessa forma assim fica corrigido, tá? Se não existir nenhum ID, ele não tem que dar retorno verdadeiro. Então ele dá uma mensagem de erro. Lógico que esse erro ele é só mais para a gente acessar pela URL, né? Se a gente fosse testar pela URL, por aqui ele não ia listar nenhum usuário que não existisse. Tudo bem? Então vamos lá aqui para a criação da página artigos. Tá? Primeiro a gente vai vir lá no nosso header, no menu, e aqui vamos definir. Aqui eu também esqueci de colocar, ó, PHP echo base URL ADM usuários, tá? Eu esqueci de colocar isso. Vamos colocar aqui em artigos também o link para ADM artigos. Por que eu coloco esse base URL aqui? Tá? Se você mudar o endereço do seu site em algum momento, eu já passei por isso, eu perdi um domínio.com e eu tive que mudar para .com.br, tá? E o site ele começou a dar alguns erros, algumas coisas estavam configuradas para .com, algumas coisas para .com.br já. Então eu coloco aqui a URL universal do nosso site antes de cada link, que assim você não tem erro, tá? Então ADM artigos, vamos lá dar uma atualizada. Não existe ainda, então vamos criar o controller. Tá? A gente vai vir aqui em controller, em novo arquivo PHP, ADM artigos. Ok? Então nós temos aqui ADM usuário, ADM artigos. Então vamos aqui em ADM usuários, vamos copiar. Vamos começar a copiar aqui. Vamos copiar a nossa index, tá? E a parte de cima aqui toda. A gente vai estar usando ele como base, tá ok? Vamos fechar aqui o menu. ADD senha vou fechar. ADD usuário não, vou manter. Essa página aqui vamos fechar. ADM artigos. Então aqui eu vou colar. ADM artigos. E vamos fechar aqui a última chave aqui. Então o módulo que a gente vai criar vai ser o módulo artigos. Também vamos alterar aqui. E vamos lá, já está criando esse módulo. Já está criado aqui, M artigos. Está na pasta módulo e já está criado M artigos. Então aqui vamos mudar o título. Vamos colocar artigos. E aqui artigos. Tá? Aqui vamos colocar aqui M artigos. M artigos. Lembrando que essas funções, essa função aqui não existe lá ainda, tá? Então é get, a gente vai criar a função get artigos. Tá? Essa vai ser a função que a gente vai criar, get artigos. E aqui vamos mudar a variável também para artigos. Artigos num artigos. Tá ok? Então aqui ele ainda está carregando header.
Está carregando o menu e aqui está carregando a view dos usuários ainda. Então vamos aqui em views, em admin, vamos criar um novo diretório aqui. Deixa eu ver, já criei aqui. Já tem aqui um novo diretório usuários. Não, nós vamos criar um diretório artigos. Não, estou trabalhando com artigos. Artigos. E vamos criar aqui uma view chamada de artigos. Tá ok? Então vamos ver lá como é que tá. Eu já mudei aqui, ainda não mudei aqui. Artigos. Ver artigos. Ele vai me dar erro porque essa função aqui não existe, nem esse módulo aqui existe. Tá? Não existe o módulo. Então vamos... A função, né? O módulo já tem, a função não existe. Vamos aqui no módulo. Em artigos. Eu já criei aqui um módulo. Por que eu já deixei esse módulo criado? Para a gente poder ter uma ideia aqui de como a gente vai estar trabalhando. Tá? Porque aqui no artigos a gente vai estar trabalhando já com a data table por método post. Tá ok? Então tem até algum código pronto que eu deixei aqui para vocês, para a gente poder estar usando. Cadê ele? Tá aqui. Ajax list, tá ok? Então a gente vai estar trabalhando dessa forma aqui. A gente vai vir criar essa função aqui, eu vou copiar e vou estar explicando para vocês aqui em ADM artigos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma função Ajax list, tá ok? Deixa eu ver se eu já criei a view aqui. Tá, o script que está criado. Ajax list, a gente vai vir em m-artigos, no módulo artigos. Vou até comentar essas duas aqui que a gente não vai usar agora. E a gente vai iniciar a função getDataTable, tá ok? A gente vai iniciar essa função e a gente vai passar alguns parâmetros aqui para essa função. Tá? A gente vai pegar post, tá? Se existir o post, e vai passar. Se existir, aqui no caso, a gente vai ter a saída. Tá? E em artigos, a gente vai ter aqui a contagem total de linhas e aqui a contagem filtrada. E esse post aqui é que se existir na busca lá algum parâmetro, ele vai filtrar. Tá, ok? Então esse post aqui a gente vai estar passando também, caso ele existe. E aqui ele vai retornar para a gente um JSON. Tá, ok? Então vamos dar uma olhadinha ali para ver como é que ele está. Localhost, blog, artigos, Ajax list. Opa, ADM artigos. Ele vai dar esse erro aqui porque a gente não definiu nenhum index, tá? Por isso que a gente, no começo eu falei que a gente pode ter um momento que a gente vai ter que colocar o CodeIgniter em modo de produção, tá? Mas ele vai retornar aqui, no final um JSON, ele não encontrou nenhum arquivo, tá ok? Então vamos dar um pulinho aqui no index nosso e colocar produção, porque a gente está trabalhando com URL. Ele já assumiu os erros, tá vendo? Então aqui não tem nenhum artigo ainda, ele vai retornar nada, tá ok? E vamos lá agora na nossa view, ver artigos. Vamos copiar aqui, ver usuários. Vamos copiar tudo, tá? Eu coloco aqui em ver artigos. Só que aqui no FOREASH a gente vai apagar. Esse FOREASH aqui a gente vai apagar. Beleza? Apagamos o FOREASH, o nome da tabela daqui a gente vai colocar artigos. Tá ok? O nome da tabela. E a função DataTable também a gente vai apagar. Por quê? Tem uma função aqui que eu já também deixei pronta, que é essa função aqui. Vamos colar ela aqui. Tá? Copiei com script. Ok, que aqui a gente está iniciando aqui artigos, na tabela artigos. A gente vai vir aqui e vai colocar a URL
a URL dos nossos artigos, tá? Ele vai dar um post nessa URL e vai retornar aqui para o data table, tá? Aqui embaixo eu coloquei algumas configurações de idioma, tá? Aqui embaixo essa parte aqui é toda de idioma, tá? O importante aqui, server side, ok, ele está buscando informações, a data table está buscando informações em um servidor, tá? Eu não estou ordenando, para a gente poder ordenar da forma que a gente quiser, e se a gente vai salvar o status. O que quer dizer isso? Na hora que eu entrar, buscar um artigo, eu mudar de página, quando eu voltar aquela busca vai estar lá ainda, entendeu? Se eu botar aqui para falso, toda vez que eu atualizar a página, o meu filtro do data table some. Tá ok? Aqui processando se a gente vai exibir ou não uma mensagem de processo e de busca. Então vamos atualizar aqui nossa página de artigos para ver como que tá. Ok, está carregado aqui, tá o data table. Ó, a mensagem de processando aqui quando eu digito. Então aquele server side true, server side true não, esse parâmetro aqui stat save. Quando eu voltar para artigos, tá vendo? A minha busca se manteve aqui. Se eu mudar ali para falso, eu venho aqui, faço uma busca teste. Quando eu venho para usuários e volto, essa busca aqui ela sumiria. Então eu estou salvando os registros. Tá? Vamos mudar aqui só esse botãozinho aqui para novo artigo. Novo artigo. E aqui em ADM os usuários, nós vamos botar aqui para ADM artigos e novo artigo. Tá ok? Aqui a gente vai estar passando também, tendo que mudar aqui para ele não dar erro. Vou estar mostrando para vocês, se você não mudar essa coluna aqui, o head, ele dá erro. Então vamos aqui em ADM artigos, novo artigo. Vamos copiar aqui de usuário, que a gente tem aqui novo usuário. Ctrl C. ADM artigos, vamos vir aqui, antes de... Vamos botar depois, novo artigo. Então eu venho aqui, artigos, logo curso, novo artigo. Headers, o header, o menu. Agora aqui em admin a gente vai carregar artigos, v, add artigos. Mesma coisa que a gente fez lá com os usuários, ok? Vamos criar aqui em views, v, add artigos, só que aqui nós teremos mais campos. V, add artigos. E vamos copiar aqui o VDD usuário. Tá? Vamos copiar aqui esse código. Vamos salvar aqui. Tá ok? Então aqui em vez de ser ADM usuário vai ser ADM artigos store. Só que não existe ainda ADM artigo store, tá? A gente já está em novo artigo. Vamos aqui atualizar a página, novo artigo, nós vamos para novo artigo, só que aqui embaixo ainda está tudo conforme a tabela de usuários. Então vamos vir aqui em artigos, a gente tem aqui o ID do artigo, então um parâmetro ID, artigo, nós temos um valor ID, artigo. Vamos copiar aqui para economizar tempo. Que aqui a gente vai trabalhar mais o formulário. Tá? A gente já viu isso, então a gente vai estar trabalhando o formulário de artigo. Nós vamos ter aqui o título. Título do artigo, que é essa coluna aqui. Tá? Nós vamos colocar aqui. Copiar. O status também nós vamos ter uma área de definir status. Então vamos botar o status, a gente vai manter aqui. Só vamos mudar aqui o status dos artigos. Vamos manter um para ativo. Tá? Beleza, vamos deixar aqui o status artigo assim. Vamos ver aqui o texto do artigo. Vamos copiar aqui para texto do artigo.
Eu coloquei o name aqui, tape, aqui é tape text. E o name, texto do artigo, ok? E aqui vamos fazer até melhor aqui, o meu texto. A gente vai colocar aqui, text, área, name, igual a texto artigo. Text área, text artigo, então vamos colocar aqui, text área. Vou botar uma classe nele aqui. Form control. Vou botar aqui sem ser value, porque ele não tem value. Text área você vai colocar dentro dele. Se existir um texto, vai colocar ali. Requerendo, requered, vamos colocar aqui o requered. Mais alguma coisa que a gente precisa usar ali? Classe form control já está ali, então vamos apagar aqui. Beleza, vamos ver como é que ficou aqui. Texto do artigo. Vamos mudar só o... Colocar o... Mais alguma coluna para a gente colocar aqui. O texto do artigo não ficou legal aqui não, vou botar ali em cima. Ctrl C, vou colocar ele aqui em cima, nessa coluna aqui. Beleza, e o status do artigo eu vou colocar para... Opa! Vou colocar para outra coluna, acho que eu papei mosca aqui, acho que essa div é da outra ali. A div é daqui. E aqui o... para baixo, formulário. Vou botar aqui para baixo para a coluna ficar na coluna da direita. Então, beleza. Então, tem outros parâmetros aqui. Data de criação, acessos, o usuário, a imagem, a categoria e o status. Tá? Eu vou estar fazendo agora, só para a gente poder estar dando como exemplo aqui, o título, a URL. Essas partes aqui a gente vai estar completando automaticamente. Então, aqui para a gente não demorar aqui, perder muito tempo no form. Depois eu posso estar passando esse form aqui completo, que vocês já entenderam como é que funciona. Tá, então nós vamos aqui criar a função story, tá, dos artigos. Então vamos copiar lá de ADM usuários. Vamos vir aqui, pegar a função story. Tá, ok, vamos vir em ADM artigos. Porque aqueles campos ali, você só vai copiar e colar cada linha que você for incluindo, entendeu? Vamos supor que no seu blog tenha outras colunas. Você vai copiar e vai incluindo. Então vamos ver aqui em ver artigos, ver add artigos. Primeiro a gente vai pegar o id artigo. id artigo. E a gente vai armazenar id. Tá? Agora aqui a gente tem o título do artigo. A gente vai pegar aqui, vai armazenar na variável título. Temos a outra coluna aqui, que é o texto do artigo. A gente vai vir aqui e vai armazenar na variável texto. E o status do artigo, a gente vai vir aqui e vai manter aqui a variável status, tá ok? Então a gente tem aqui o título do artigo, o texto do artigo, copiar aqui embaixo, e o status do artigo. Tá? Isso aqui são os nomes que a gente está usando aqui no nosso banco, tá? Status artigo, texto artigo e título artigo. E vamos colocar aqui a variável usuário, variável texto, aqui, e a variável status, tá ok? Então a gente vai vir aqui em artigos, e story. Deixa eu ver se eu já criei aqui. Depois eu vou estar explicando para vocês aqui essas funções aqui do data table. Tá? Função story a gente já viu antes, tá ok? Função id artigo, função de artigos, função story. Se existir dados
ele executa aqui a função. Se existir um ID, tá? Se o ID existir, quer dizer, seja um artigo que já existe, você está editando, ele vai vir aqui, vai dar um parâmetro L e vai dar um update no artigo. Se não, ele vai inserir um novo artigo, tá? A gente já viu isso lá na parte de usuários. Então vamos aqui em Demo Artigos, vamos ver aqui, novo artigo, status ativo. Opa, depois a gente vai estar melhorando isso aqui também. Texto do artigo. Texto do artigo. Vamos salvar. Salvo com sucesso. Ó, o erro que deu aqui. Por que que deu o erro? Vamos lá mostrar para você por que que deu erro no data table. Aqui, a gente no ver artigos, a gente não lista mais aqui no tbody, a gente não lista mais o for-each aqui. A gente vai listar aqui, ó. Ajax list, tá ok? A gente está listando aqui 1, 2, 3 colunas, tá ok? Vamos aqui dar uma olhada aqui no nosso Ajax, vendo? Foi encontrado aqui uma coluna, novo artigo, tá ok? Foi isso que foi encontrado, foi o nome do artigo que a gente listou lá. Então vamos voltar aqui, a gente está encontrando aqui, ó, 1, 2, 3 colunas, e aqui no ver artigos a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos apagar aqui, vamos colocar ID, título. O que que a gente está listando mais aqui? É o ID, o título e a categoria. Não existe categoria ainda. A gente tem que criar a tabela categoria. Vou botar aqui o texto do artigo, que como não tem categoria, ele vai continuar dando erro lá. E vamos apagar isso aqui. Tá? Vou botar aqui texto, artigo. Ele vai armazenar isso aqui numa variável data. Vamos ver lá como é que ele vai nos retornar. Beleza. Então, se você colocar uma coluna a mais aqui no data table, aqui em DM artigo, se você colocar aqui uma coluna a mais do que tem aqui na view, ele retorna erro. Tá? Ele retorna erro. Então ele está buscando aqui em Ajax. Ele está buscando esse parâmetro aqui nessa URL. Ele está buscando aqui. Tá? Eu estava retornando ali categoria, só que categoria não existe ainda. A gente não criou a tabela de categoria, então a gente tem que criar isso também. Ele estava buscando aqui um parâmetro que não existia, então estava retornando 0. Então aqui ele já está retornando, ó, novo artigo, texto artigo. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês da onde ele está retornando isso. Ele vem aqui, Ajax list, ok? Essa função ele busca aqui em get data table, que está na tabela M artigos. Vamos aqui em M artigos, a gente tem aqui a função get data table, tá ok? Ele vem aqui, inicia a tabela query nessa variável tabela que está aqui em cima, tá ok? Que a tabela a gente definiu aqui como artigos, tá? Então ele vai executar o get nessa tabela aqui. Ele tem um limite, tá? Ele tem um limite que é passado por post. Tem o inicial e o final, que é esse limite que eu falei para vocês aqui, que é esse post aqui, tá? Que é o start. O data table ele já manda esse post, tá ok? Então ele tem esse post aqui que ele envia. Ele tem a data de criação, a gente ordenou aqui por data de criação. Ele vai dar um join aqui na categoria, botei um left aqui, porque como a categoria não existe, se eu não tivesse colocado esse left aqui, ele não ia retornar nada. Coloquei um join aqui nos usuários, também botei aqui um left. No caso a gente vai estar inserindo já com usuários também. E ele vai dar um result. Tá? E ele vai usar essa função aqui, get data table square. Ele vai vir aqui, vai buscar nessa função aqui de cima. Essa função, eu já criei ela meio que padrão. Tá vendo aqui, ó, ele vai buscar this from this table, que no caso é essa tabela aqui que a gente criou a variável, tá? E ele vai estar fazendo aqui
a pesquisa, né? Aqui no caso vai dar um forehash de acordo com o post que ele está recebendo aqui de baixo da função DataTables, tá? Ele vai estar recebendo esse post aqui. Então essa função aqui eu vou deixar pronta para vocês aí, tá? Porque ela é um pouco complicada até de explicar. Vou deixar ela pronta para vocês, tá? Essa função aqui é uma função que eu achei assim, montamos ela e deixei ela ajustadinha para funcionar já com DataTables. Eu vou deixar essa função aqui, desse model aqui, tá? Você não precisa mexer nela. Então ela faz aqui a consulta na tabela de acordo com a busca que você faz lá. Então aqui ela tem um like, você pode pesquisar aqui em texto, tá vendo? Novo artigo. Ela vai dar um like nessa busca aqui através de post, porque cada vez que a gente escreve algo aqui, não sei se vocês percebem, cada vez que eu escrevo aqui, ele dá um processando. Então ele executa o post, ele envia o post e dá um like na nossa tabela para ver se existe algo com esse parâmetro e retorna para a gente. Tá? Se for igual a 0, ele retorna tudo, se não, ele vem aqui e dá um outro like. Então assim, é uma função bem bacana já, que funciona muito bem com DataTables. Tá? Eu vou deixar para vocês aí, vou fechar ela aqui, vou deixar para vocês essas duas funções aí. Eu vou deixar para vocês no arquivo. Ele tem uma segunda função que ele vai estar utilizando, que é essa função aqui, ó, count all, que é essa função aqui. O que ela faz? O DataTable ele tem paginação. Tá? Você vem aqui e define quantos artigos você quer por página. Aqui, ó. Tá? Você quer 10 resultados por página. Tá, ok? Isso você pode configurar também naquele script inicial do DataTable. Ele vai contar quantos artigos totais você tem. Tá? Ele vai contar todos. Aí se você tiver, por exemplo, 10 artigos, ele vai criar a paginação aqui. Tá? E essa segunda função aqui é o count filtered. No caso, ela vai contar com filtro. Tá? Se você escrever aqui teste, tá vendo? Não existe nenhum artigo, então ele não paginou. Ele vai contar quando você estiver usando um filtro. Então isso aqui conta tudo e essa aqui conta quando você estiver usando um filtro. É importante você prestar atenção nessas duas funções, que às vezes você vem aqui e muda, tá? Muda aqui por exemplo, você vai listar categorias com DataTable e você esquece de mudar aqui embaixo. Então se você não mudar aqui, a tabela aqui, a consulta, ele vai estar retornando aqui na sua página inicial mais páginas do que realmente existe. Entendeu? Então a gente tem uma página aqui porque ele está retornando somente um artigo. Tá ok? Então a gente já tem aqui nossa criação de artigos. Tá? Vou colocar aqui o botão de edição para ela não ficar muito grande também, que a gente vai estar entrando na próxima aula na edição de artigo. A gente vai estar colocando imagem, né, como fazer o upload da imagem do seu artigo, e está utilizando também um editor de texto que é chamado CK Editor. Vou estar baixando para vocês, mostrando como faz a instalação, né, e está utilizando ele dentro do CodeIgniter. Tá ok? Então vamos criar só a página de edição nessa aula aqui. Vamos aqui em ver artigos. Colocar mais uma coluna aqui, uma coluna de ações, e a gente vai vir aqui e vai criar uma linha aqui, tá? Vai ser ID artigo. Detalhe que agora a gente não cria mais na view, tá? A gente está criando aqui porque quando você tiver muito registro, muitos artigos, é interessante você estar fazendo essa requisição com Ajax, tá? Se você fizer essa requisição, é mais fácil você retornar na view com forehash, mas se você fizer essa requisição lá, pode ficar muito lento quando você tiver com muitos artigos. Então vamos vir aqui da ref igual, vamos botar aqui o base URL. Estou concatenando aqui, tá? Agora aqui eu já não posso mais escrever como eu escreveria no HTML. Aqui a gente tem que concatenar, tá ok? A aspa dupla é do
link do HTML, aspas simples com ponto para concatenar. Então estou botando aqui, não uso um eco porque eu estou concatenando. Então vou botar aqui ADM artigos barra, vamos ver se eu criei a função aqui de editar, ainda não. Vou botar aqui edit barra, eu vou concatenar aqui, ó, com ID, concatenar com ID. Vou fechar o aspas do HTML. Então aqui eu vou escrever editar. Vou fechar o A aqui. Não vou botar editar artigo, que a gente vai estar na página do artigo. Vou botar uma classe aqui. Classe btn success. Então nós vamos ter mais uma coluna aqui com ações de editar. A gente não tem a página de editar artigo ainda. Ficou uma coisa a mais aqui. Então vamos tirar ali para ficar com duas barras. Essa barra aqui. Beleza, a gente já tem aqui como editar. Então vamos criar a função de editar. Vamos copiar lá de usuários. Vamos lá para a gente poupar tempo. Cadê a função edit? Tá aqui, edit. Editar. Nós vamos aqui em ADM artigos. Vamos minimizar aqui, story. Vamos colocar aqui antes de story. Vamos colocar edit. Edit, vou botar artigos, o título. Edição de artigo. Tá, M artigos. Get artigos. Eu já criei essa função? Get artigos? Acho que ainda não, né? Deixa eu ver se eu já criei essa função. M artigo, story. Não, então vamos copiar aqui de usuários. Get artigos ID. Vamos em M artigos. Vamos colocar aqui embaixo. Get artigos ID. Então ela vai buscar o ID do artigo, o parâmetro L. E aqui embaixo nós vamos colocar artigos. Tá ok. Então nós vamos copiar aqui essa função. No DM artigos. Nós vamos estar aqui. Cadê o edit? Tá aqui. Get artigos ID. DM artigos, get artigos ID. Nós vamos ter o data ID artigo. Nós vamos ter o título do artigo. E nós vamos vir aqui editar o texto do artigo e o status do artigo também, que é o que nós vamos copiar aqui. Beleza, então nós temos aqui o vHeader. Nós vamos dar aqui a view de edição, que a view é artigos, admin artigos, e vadd artigos, igual está aqui, vadd artigos. Beleza, então já deve estar tendo que funcionar lá. Vamos lá, editar. Novo artigo, texto do artigo, status inativo, está inativo mesmo? Vamos dar uma olhada aqui na tabela artigos. Aí não salvou status artigo, deixa eu ver aqui. Status artigo igual a 1. Vamos dar uma olhada aqui. Status artigo, porque ele ficou inativo ali. VDD artigos, status artigo, está pegando aqui. Se o valor for igual a 1, vou botar aqui status artigo. A variável que a gente criou aqui em ADM artigo foi status artigo. Então ele tem que ficar como ativo aqui. Beleza, ativo. Então, esse form aqui ele vai salvar, tá? Em Story Artigos. A gente vai estar usando aquela mesma função, tá? Vamos fazer só um teste aqui. Vamos tirar aqui esse texto do artigo, vamos botar ele para o cantinho aqui. Novo artigo, 3 pontinhos. Salvo com sucesso. Então nós temos aqui o novo artigo. Vamos ver se mudou aqui na tabela. Novo artigo, ok. Tá? Então nessa aula a gente vai estar parando por aqui. Tá? Na próxima aula, aqui,
Eu já vou estar tentando mostrando para vocês como inserir o editor. Então, um editor para blog, um editor de texto bacana, tá? E para não, se não ficar muito demorado também, a gente já inicia com o upload da imagem do nosso artigo. Beleza? Então até a próxima aula.